O olhar da abóbora vazia. Em cada outono, a Rua das Acácias, um cul-de-sac esquecido na periferia da cidade, vestia-se com as cores berrantes do Halloween. Abóboras sorridentes, teias de aranhas sintéticas e espantalhos desgrenhados forravam os gramados bem cuidados. No entanto, havia uma exceção, uma mancha escura no cenário festivo, a última casa. No número 47, a casa dos antigos Albright, a tinta descascava em flocos cinzentos, as janelas eram olhos vazios e o único adorno era uma única e grotesca abóbora na varanda. Ela era conhecida na vizinhança como a abóbora vazia. Esta não era uma abóbora comum. Não tinha o sorriso alegre do Jack-o'-lantern clássico. Era grande, desproporcional, e esculpida com um rosto de angústia primal. Seus olhos, em particular, eram 2 buracos escuros, cavados profundamente na carne alaranjada, que pareciam engolir a luz em vez de emitir o brilho de uma vela. Eram 19h30 da noite de 31 de outubro. O ar estava frio e carregado de névoa que subia lentamente do asfalto, misturando o aroma doce de doces de chocolate com o cheiro úmido de terra molhada. Na casa dos irmãos Léo e Mia, a atmosfera era de expectativa. Mia, vestida com uma elaborada fantasia de bruxa astrônoma, andava de um lado para o outro. Léo, com uma capa preta jogada sobre uma camiseta velha, seu disfarce de vampiro desinteressado, tentava estudar no sofá. Léo, pela 100ª vez. Estamos atrasados para a tradição. Mia o cutucou com a ponta de seu cetro. Léo soltou um suspiro exasperado e largou o livro de cálculo. Mia, a tradição é uma lenda urbana que você inventou quando tinha 10 anos. É o velho Bob tentando nos assustar, ele faz isso todo ano. Não é o Bob. A senhora Albright me contou. Ela morou lá antes da casa ficar vazia, e foi ela quem esculpiu a abóbora pela primeira vez. Ela disse que não é um enfeite, é um portal. Mia cruzou os braços, os olhos grandes e sérios. Ela disse que, se você olhar através dos olhos dela, a escuridão te devolve o olhar e leva algo de você. E o que ela levaria? Léo tentou rir, mas o som saiu forçado. Ela não leva a vida, Léo. Ela leva a conexão. A coisa que mais te liga ao mundo. Sua memória mais preciosa, seu vínculo mais forte. Léo se levantou, a contragosto. Viu a determinação de Mia. Sabia que não a faria mudar de ideia. Tudo bem, ele cedeu, pegando a lanterna e o celular. Vamos filmar essa conexão sendo roubada para eu postar um antes e depois hilário. Mas se tiver algum palhaço escondido lá, eu o bato com essa lanterna. Mia sorriu, uma vitória silenciosa em seus olhos. Combinado. Mas você não vai olhar nos buracos. Claro que vou, Léo rebateu com ironia. Vou provar que a única coisa vazia é a sua cabeça de artista. Eles saíram. O contraste entre as primeiras casas, vibrantes com o grito de doce ou travessura, e o beco escuro da Rua das Acácias era gritante. O som das risadas infantis e da música festiva esmoreceu rapidamente, substituído pelo silêncio opressor e pelo arrastar das folhas secas. A última casa pairava sobre eles, um monólito sombrio. Não havia luzes nas janelas, não havia decorações, apenas o silêncio. Viu? Mia sussurrou, agarrando o casaco de Léo. Ninguém vem aqui. Ninguém se atreve. Léo acendeu a lanterna, cortando a escuridão enquanto subiam os degraus rangentes da varanda. A madeira úmida gemia sob seus pés. É porque a casa é um perigo de incêndio e o vizinho Bob é estranho, Mia. Sem mistério. No centro da varanda, sobre um toco de árvore podre, estava a abóbora vazia. Era um monstro laranja. Léo aproximou a luz da lanterna. A escultura era ainda mais perturbadora de perto. O rosto não era de horror, mas de dor profunda. E os olhos, eram 2 passos negros. Não refletiam luz. Mia levantou o celular, a mão tremendo. Rápido, Léo. Eu tiro a foto e vamos embora. Não quero ficar aqui. Espera. Léo sentiu uma pontada estranha. Não era medo, era curiosidade. Uma necessidade de confrontar o desconhecido. Você acha mesmo que ela leva algo? Uma memória. Sim. Mia implorou. Léo suspirou e olhou para a abóbora. Sentiu a necessidade de provar que era mais forte que uma lenda. Ele se inclinou lentamente. Se tem algo lá, ele murmurou, mais para si mesmo, eu vou olhar. Ele posicionou o olho direito perto do orifício esquerdo da abóbora, sua lanterna brilhando na borda da casca. No momento em que Léo olhou através da casca, o mundo parou. O som ambiente sumiu instantaneamente. Não houve vento, não houve grilos,
Não houve a respiração ofegante de Mia. A cena mergulhou em um silêncio absoluto e opressor. A visão de Léo não era apenas escuridão. Era um vazio sem fim, um abismo de onde parecia emanar um zumbido grave e distorcido, inaudível, mas sentido nos ossos. Lá dentro, na escuridão, ele viu um flash. Uma imagem rápida, distorcida e invertida, como um filme queimado, o rosto de Mia, sorrindo, envolto em sombras. E, tão rápido quanto apareceu, sumiu, sugado pela escuridão. Léo recuou como se tivesse levado um choque. Ele caiu para trás, tossindo e ofegando. Léo! Mia correu até ele. O que aconteceu? Você está pálido. Léo tentou rir, para dissipar a tensão. O som que saiu foi seco e fraco. Nada. Que susto bobo. Estava escuro. E o ar? O ar lá dentro é viciado. Me pegou de surpresa. Ele se levantou, evitando olhar para Mia. Havia um nó em seu estômago e uma sensação estranha de que havia esquecido de algo crucial, algo que ele precisava lembrar, mas que estava escorregando de sua mente. Vamos para casa, ele disse, sua voz um pouco mais áspera. Já provamos que a lenda é ridícula. Ele desceu os degraus rapidamente. Mia o seguiu, seu medo substituído pela crescente confusão diante da atitude estranha do irmão. Enquanto se afastavam, a luz fraca dentro da abóbora vazia brilhou com intensidade forte e constante. De volta a casa, a segurança do lar parecia ter sido contaminada pelo ar frio da Rua das Acácias. Léo estava sentado no sofá, paralisado, olhando para o nada. Mia estava agitada. Eu te avisei. Você não deveria ter olhado. O que você viu lá dentro? Eu já disse, Léo respondeu, sua voz plana. Escuridão. É uma abóbora, Mia. Mia pegou um doce favorito de Léo, o único tipo que ele comia todo Halloween, e ofereceu a ele. Toma, o de amendoim. Para acalmar. Léo pegou o doce, olhou para o invólucro marrom e apertou. Ele o cheirou, depois o colocou de volta na tigela. Não gosto de amendoim. Mia congelou. O quê? Você ama doce de amendoim. É o seu favorito desde que éramos crianças. Léo a olhou, confuso. Desde quando? Não, eu sempre odiei. Me dá dor de cabeça. A temperatura na sala parecia cair. Mia largou o doce e seus olhos se encheram de pavor. Ok, ela disse, forçando-se a manter a calma. Vamos fazer um teste. Me diga, o que nós fizemos no verão passado? Léo piscou. Verão passado? Eu estava estudando para os exames de admissão. E, trabalhando naquele projeto de modelagem 3D. O que mais faria? Nós não fizemos só isso, Mia sussurrou. Nós fomos para a casa de praia da vovó, no litoral. Foi a primeira vez que você me ensinou a dirigir no carro dela. Lembra? Aquele Fusca azul antigo. Léo franziu a testa, mexendo a cabeça em negação. Fusca? Não. Eu nunca dirigi um Fusca na vida. E nunca fomos para a praia no verão. Eu estava aqui. Você deve estar confundindo as datas. Mia sentiu as lágrimas chegarem. Aquela não era uma memória qualquer. Você não se lembra de mim dirigindo o Fusca azul? Mia perguntou, a voz quase inaudível. Não, Léo respondeu, sua voz ainda plana, mas com um toque de frustração. Por que você está me assustando com essas histórias malucas? O que está acontecendo? Mia recuou. Seus olhos esquadrinhavam o irmão. Ele estava ali, o mesmo rosto, o mesmo corpo, mas a familiaridade, o Léo que ela conhecia, estava ausente. Ela tentou a última coisa, a memória que era a base de sua relação. Léo, ela disse, com a voz embargada. Por favor, me diga uma coisa. Por que você usa aquele chaveiro de macaco que eu te dei no seu aniversário de 15 anos? Léo olhou para as chaves do carro, que estavam na mesa de centro. Ele pegou o chaveiro. Era um macaco de borracha gasto. Ele o virou nas mãos. Este chaveiro? Ele perguntou, sua testa franzida. Eu não sei. Estava no meu molho de chaves. Deve ter vindo com o carro ou algo assim. Por quê? Mia desabou em lágrimas. Não veio com o carro. Eu te dei. Eu te dei porque você me chamava de macaca quando eu era criança. Era nossa piada, Léo. Léo a olhou. Seu olhar se moveu da irmã em prantos para o chaveiro. Seu rosto, antes irritado, se transformou em algo muito pior, total e absoluto vazio. Não havia confusão, nem raiva, nem medo. Apenas ausência. Eu não sei quem você é, ele disse, sua voz desprovida de qualquer emoção ou reconhecimento.
E eu não sei por que estou sentado aqui. Mia gritou, um som curto e agudo de puro horror. Ela correu para o corredor, pegando o casaco e a mochila, sem olhar para trás. Léo permaneceu sentado no sofá, imóvel, o chaveiro de macaco em sua mão. Ele olhou para a porta por onde Mia acabará de fugir, mas sem interesse, como se estivesse observando um inseto. Onde antes havia a dor de um cético confrontado com o impossível, agora havia apenas um silêncio psicológico. A abóbora vazia não roubara todas as memórias de Léo. Apenas as mais importantes. Apenas as que o definiam como irmão. O vazio que ele viu através do buraco da abóbora preencheu o lugar da sua conexão mais forte. Ele ainda se lembrava de cálculo, mas ele não se lembrava mais de Mia. Ele não se lembrava de ser Léo com Mia. A lenda é cruel na sua precisão. A abóbora vazia não leva a vida. Ela leva o propósito. Ela rouba a lembrança mais preciosa, o vínculo mais essencial, o fio que nos liga ao calor humano. E, na sua ausência, deixa um vazio. Não há alma, mas também não há mais ninguém ali. Na varanda do número 47, a abóbora vazia brilha intensamente. Um close-up de seu rosto revela que seus olhos parecem ter se aprofundado, escurecido. E no fundo do buraco, por um milissegundo, a silhueta distorcida de um pequeno macaco de borracha é visível, antes de ser engolida pela escuridão. A abóbora parece sorrir. E espera. Festa e os primeiros sinais. A noite de Halloween caiu sobre o Lago Sombrio. A cabana de veraneio, usualmente um refúgio de paz, fervilhava com a energia de 4 adolescentes, Júlia, Pedro, Mariana e Lucas. Era uma festa particular, longe dos pais, regada a música alta, doces e a inevitável atmosfera de liberdade irresponsável. Pedro e Mariana tentavam assustar Lucas com histórias de fantasmas locais, enquanto Júlia, mais atenta aos sons do lado de fora, sentia uma pontada de desconforto. Gente, vocês não acham essa névoa um pouco pesada? Júlia perguntou, olhando pela janela para o véu branco que engolia as árvores e o lago. Relaxa, Júlia. É Halloween. É para ser assustador, Pedro respondeu, abraçando-a e beijando seu cabelo. Vamos dançar, esquisitona. Lucas estava fantasiado de zumbi desengonçado, Mariana de sereia brilhante, Pedro de vampiro sexy, e Júlia, ironicamente, de detetive dos anos 40. Eles desligaram as luzes, acendendo velas e lanternas de papel, criando uma atmosfera aconchegante, quase desafiadora, contra a escuridão lá fora. A música eletrônica pulsava. Então, Lucas, que estava tirando uma selfie perto da porta de trás que dava para a floresta, congelou. Ei, vocês ouviram isso? Ele murmurou, abaixando o celular. Mariana riu. Ouviu Pedro tentando te assustar de novo, bobo. Não, sério. Pareceu, umas asas batendo. Gigantes. Pedro riu. Deve ser um morcego gordo. Vem, Lucas, vamos brincar de esconde-esconde no escuro. Júlia, no entanto, sentiu um arrepio. Ela havia ouvido também. Um som pesado e abafado, como um pássaro enorme tentando alçar voo em meio à névoa. Ela olhou para a porta de trás, onde a fechadura parecia tremer sutilmente. O caçador na névoa. A festa continuou, mas o som das asas persistiu, mais próximo agora. Júlia tentava convencer Pedro a trancar as janelas e portas, mas ele a ignorava, chamando-a de paranoica. O grupo decidiu sair para um desafio bobo, ver quem conseguia ir mais longe na floresta coberta pela névoa, até uma antiga árvore retorcida que ficava a uns 50 metros da cabana. Júlia relutou, mas foi arrastada. Enquanto andavam pela trilha escura, o silêncio da floresta era quebrado apenas por seus passos e risadas nervosas. A névoa era tão densa que era difícil ver quem estava à frente ou atrás. De repente, um grito agudo cortou o ar. Mariana! Pedro gritou. Todos se viraram. Onde Mariana estava segundos atrás, agora havia apenas a névoa. Pedro e Lucas correram de volta para a cabana, o pânico tomando conta. Júlia, paralisada, olhou para o chão. Havia uma marca úmida na terra. E então, ela ouviu de novo. O som pesado das asas batendo, mas agora estava acompanhado de um baque abafado e um clank metálico. Um som de machado sendo arrastado. E da névoa, uma silhueta emergiu por um instante. Alta, corpulenta, usando uma máscara com um bico longo e escuro, a máscara de corvo. Em sua mão, um machado de lenhador enferrujado e gigantesco brilhava fracamente.
Júlia gritou e correu de volta para a cabana, fechando a porta com um estrondo. Pedro tentava ligar para a emergência, mas o celular estava sem sinal. Lucas tremia no canto. Ela se foi, Júlia sussurrou, o rosto pálido. Ele a pegou. Eles ouviram um som do lado de fora. Um baque forte na porta. Em seguida, o som de algo raspando na madeira, como garras afiadas. E então, um crocito abafado, quase um sussurro rouco, vindo do lado de fora. A cabana sitiada. O corvo não era rápido, mas era implacável. Ele testava todas as entradas da cabana, batendo com o machado nas janelas e portas. A madeira gemia. Júlia, Pedro e Lucas se esconderam na cozinha, armados com facas de cozinha e um revólver antigo de caça que Pedro havia encontrado em um armário. Precisamos de um plano, Júlia disse, sua voz firme apesar do medo. Não podemos ficar aqui. Para onde iríamos? Lucas choramingou. Ele está lá fora. Pedro tentou ser o herói. Eu vou sair por trás, distraí-lo. Vocês correm para o carro. Júlia agarrou seu braço. Não. Ele é muito forte. Precisamos bolar algo. Eles ouviram um barulho vindo do quarto principal. O corvo havia encontrado uma janela mais fraca e estava forçando a entrada. Eles se prepararam, com o coração batendo forte. O corvo entrou, sua silhueta imponente na penumbra. O machado erguido, os olhos da máscara fixos neles. Um crocito rouco, quase um lamento, saiu de trás da máscara. Pedro atirou com o revólver. O corvo cambaleou, mas o tiro pareceu não surtir efeito, ou apenas o irritou. Ele avançou, balançando o machado. Eles se separaram. Júlia correu para o porão, seguida de Lucas. Pedro tentou enfrentar o assassino, mas o corvo era implacável. O som do machado cortando o ar foi seguido por um grito e um baque pesado. Júlia e Lucas ouviram tudo do porão. Júlia, sentindo um nó na garganta, percebeu que estavam sozinhos. Ela viu uma antiga escotilha no teto do porão, que dava para fora da cabana, perto do lago. Lucas, ela sussurrou, a escotilha. É nossa única chance. A fuga e a verdade. Enquanto Júlia e Lucas tentavam abrir a escotilha enferrujada, ouviram os passos pesados do corvo descendo a escada do porão. O machado arrastava no chão, um som de morte se aproximando. Lucas conseguiu abrir a escotilha, mas antes que pudesse sair, o corvo o alcançou. Ele balançou o machado, e Lucas caiu com um grito silenciado. Júlia rolou para fora da escotilha, rastejando pela grama úmida. O corvo estava bem atrás dela, sua figura gigantesca surgindo da névoa, o machado erguido. Júlia correu em direção ao lago, a única rota de fuga. Ela tropeçou em uma pedra e caiu. Quando se virou, o corvo estava ali, a poucos metros, o machado no alto. O bico da máscara parecia se contorcer em um sorriso. Com a última gota de desespero, Júlia agarrou um pedaço de madeira que estava perto da água, um pedaço de remo quebrado, e o jogou. Não para ferir, mas para distrair. O remo atingiu a máscara de corvo. Um som abafado, como um engasgo, veio do assassino. O corvo cambaleou. Com um impulso repentino, Júlia se levantou e empurrou o corvo com toda a sua força, direto para o lago. O corvo caiu na água escura com um grande splash. Júlia esperou, ofegante. O machado afundou. Por um momento, não houve nada além da névoa e o som de sua própria respiração. Então, a figura do corvo emergiu da água, molhada e mais ameaçadora. O bico da máscara estava levemente rachado, revelando um lampejo de algo podre por baixo. Mas ele não vinha atrás dela. Em vez disso, ele começou a caminhar para o centro do lago, como se a água não fosse nada para ele, em direção a um pequeno ponto de terra no meio. Um ponto onde uma antiga árvore retorcida, a mesma que eles tinham tentado alcançar antes, era visível por um instante através da névoa. Na base da árvore, havia um pequeno memorial de pedras, quase invisível. E ali, com o machado molhado, o corvo começou a cavar na terra úmida. Ele não estava caçando. Ele estava plantando algo. Júlia, tremendo de frio e medo, percebeu que ele não era apenas um assassino. Ele era um guardião. Um guardião de uma tragédia esquecida, que se repetia a cada Halloween. Aquela cabana, aquela floresta, não era deles. Era dele. Ela se virou e correu. Correu pela névoa, sem olhar para trás, sem saber se ele a seguiria, sem saber se um dia seria livre do som das asas batendo na escuridão. O corvo havia se contentado com seus sacrifícios por mais um ano. Afinal,
A noite de Halloween nunca termina para o Guardião do Lago Sombrio.